alma está traumatizada? Você acha que a sua alma está traumatizada? Hoje, muitas pessoas estão falando de trauma, né? Tem muita besteira sendo dita por aí, tem muita gente chamando tudo de trauma e tem muita gente que não sabe que tem trauma, né? Tem muitas pessoas que estão vivendo numa espécie de estresse pós-traumático, que estão com suas vidas paralisadas e não sabem que tem um trauma. Os dados de Harvard mesmo falam que de 60% a 70% da população mundial teve um episódio traumático na infância, né? Muitas disfunções, de muitas desordens, de muitas doenças, que são as mais conhecidas, as mais evidentes que temos hoje, começam em episódios traumáticos ou adversos na sua infância. Então fica aqui porque você precisa entender. Se você nem sabe e de repente tem um trauma sequestrando a sua vida, impedindo que você prospere no trabalho, impedindo que você se relacione, trazendo, sei lá, tem aí úlcera, tem sudorese, taquicardia, medo, vergonha, fobia social. São tantos os sintomas que as pessoas trabalham e vão buscar causas, e vão buscar terapias, e vão buscar medicamentos. E hoje a gente sabe que tudo isso começa com episódios adversos na infância ou traumáticos. Então eu quero que você fique aqui, entenda tudo isso e você só pode curar se você entender. O trauma, ele é um mecanismo da mente, né? Da mente que sentiu aí uma ameaça à própria vida e aí ela fica processando de uma forma que se torna disfuncional, como uma forma de autoproteção. Então a gente precisa, a mente é plástica, a gente precisa treinar essa mente, a gente precisa, na verdade, provar para nossa mente que esse episódio é um episódio do passado, para que a gente possa curar e a vida possa mover adiante. Mas não é tão simples fazer isso se você não entender um pouco sobre isso. Então, escreve aqui para mim se você acha que é a sua alma, que você é uma pessoa com algum tipo de trauma. Se você reconhece na sua vida algum trauma, porque muitas pessoas estão traumatizadas ou vivendo numa espécie de estresse pós-traumático sem saberem, tá? Mas se você tem consciência ou se você só sente assim por feeling, escreve aí se você acha que a sua alma está traumatizada. E se você acha que não, se você faz parte aí desses 20, 30% que não, escreva também, mas fique para entender, para que você possa identificar, tá? Eu não tô aqui querendo dizer que todo mundo é traumatizado. Eu só tô querendo trazer à luz a consciência de que muitas vezes a sua vida tá parada ou disfuncional por uma questão de trauma que a gente não identificou. Então aqui, ó, sim. E aí, vocês acham que vocês têm trauma? Leleca, filhinha, você acha que você tem trauma? Escreve aí. É pra falar a verdade? Claro que é pra falar a verdade. Ronaldo, sim. Sani, sim. A Leleca, sim, ó. Acho que sim. Arrisco dizer que todos temos traumas na alma. A única diferença é que a maioria nem sabe, pois a mente guardou lá no inconsciente. Ótima, Claudinha. Esse é um ponto. A Mari, muitos. Muito bom. Vamos entender agora. Tá. Então, alma, né? A etimologia da palavra vem do grego, o trauma, e significa ferida. Então, o trauma pode ser um trauma físico, né? Um trauma na pele, um trauma por um acidente. Tem traumas físicos, que são feridas físicas. Ou você tem um trauma emocional, o trauma psicológico, que são feridas emocionais psicológicas, certo? E muitas pessoas ficam acreditando que para que você tenha um trauma, que para você chame de trauma, tem que ser um episódio muito dramático, muito pontual, né? E aí que a gente se engana. Muitos outros estímulos do ambiente podem ter sido percebidos pela sua mente e pelo seu cérebro como um trauma, como um episódio traumático. Então, para ser considerado um trauma, o seu cérebro tem que ter entendido, tem que ter entrado num estado de estresse, de angústia, que entendeu que você estava em risco de morte, tá? Só que a gente tem que entender
o que é o risco de morte. Não é só você ter uma ameaça com um revólver. Às vezes, para uma criança, a negligência dos pais pode ser entendida como um risco de morte, porque uma criança precisa dos cuidados dos pais. Então, a gente vai entender todas essas coisas agora, tá? Abram a mente, abram o coração e vamos lá. Fiz algumas anotações aqui, porque senão eu saio falando muito. Então, tem muitas formas de traumatizar. A Claudinha falou da alma, né, que fica guardado no subconsciente. Além dos episódios que acontecem na nossa vida, na nossa infância, na adolescência e até depois na fase adulta, muitas pessoas não acessam episódios traumáticos durante a vida, mas existe uma alma traumatizada. Então, eu não quero me estender muito nesse assunto, não quero ficar muito para quem está chegando aqui, para quem não acredita. Eu vou falar rapidinho sobre isso e vamos voltar para os traumas dessa vida. Mas, tecnicamente, todas as almas são traumatizadas, né? Porque se a alma vem de um lugar completamente puro, completamente uno com o Criador, num estado de beleza, de verdade, de bondade, né, de ser potente, de ser sutil, de ser indivisível, se a alma é uma gota do oceano do Criador, é uma centelha do Criador, é claro que quando ela vem aqui, né, integrar esse corpinho da 3D, existe um choque para ela, existe ali uma sensação, uma percepção de separação, tá? E muitas vezes, para as pessoas mais sensíveis, isso depois vai se fechando, a própria mente dá conta de esquecer disso para poder continuar seguindo a vida, mas ficam feridas profundas de alma que às vezes geram em você uma sensação muito grande de solidão, uma sensação de vazio, uma sensação de abandono, e por mais que você tenha sido cuidado aqui, isso vem de uma anterioridade da alma, né? Muitas alminhas também, ainda no útero, sofrem com a perda de um irmão gêmeo que a gente às vezes nem sabe que teve, né? Porque muitas gestações começam com gêmeos e poucas vingam. Muitos desses gêmeos a natureza leva antes que a gravidez vá para frente, e quando você vai fazer o pré-natal, muitas vezes você só pega um porque o outro já foi. E aquela alminha daquele bebê também sente a solidão porque ela foi criada em dois. Então tem muitas coisas que podem traumatizar a alma numa pré-existência, e sobre isso eu falo no meu curso O Mapa do Propósito, que é maravilhoso, que é gravado, que vai falar muito das feridas e dos traumas de infância. Depois, quem tiver curiosidade, fala lá com a Leleca. Não tem pré-requisitos, é bem maravilhoso. Agora vamos falar dessa vida. Já tá aqui, ó. O trauma do nascimento, a Tati já tá falando, né? Exatamente, o trauma do nascimento. Imagina uma criança que nasce de fórceps. Imagina uma criança que uma mãe tentou tirar e ela vingou. O trauma de uma tentativa de aborto mal sucedida e a criança veio. Então são muitos traumas antes de chegar aqui, intrauterinos, e o próprio momento do nascimento, de acordo com como chegou para essa criança, né? Tati, saudade, amada. Olha, a Isabela falando, o Mapa do Propósito é a coisa mais linda, poderosa e curadora. Só façam. Ai, obrigada por esse depoimento, Isa. Que bom, que alegria. É muito lindo mesmo. Depois eu conto um pouquinho. Bom, aí, independente das nomenclaturas, a gente tem que entender o que acontece e como que a gente pode curar esses traumas que acontecem nas nossas vidas, tá? Então essa live não é para você virar um expert em trauma, é para você identificar se em algum momento você foi traumatizado e entender como que isso pode estar paralisando a sua vida hoje através dos sintomas que eu vou te contar e do que pode estar acontecendo na sua vida hoje. Tem um dado também dessa página que eu peguei dos traumas de Harvard, que é muito séria, que fala que 30%, eu acredito que mais, mas eles falam que 30% de toda a depressão e ansiedade do mundo tem origem em episódios de infância, tá?
Então vamos lá. O trauma, a percepção traumática, independente do nome que tenha, né, as consequências do trauma, elas vêm de 3 tipos de feridas, tá? Elas podem acontecer por estresse tóxico, que eu vou te explicar o que é, que agora tem se falado muito. Alguém aí já ouviu falar em Adverse Childhood Experience, né, que são experiências adversas da infância? Isso é um assunto que estão falando muito. Na verdade, esse é chamado de estresse tóxico. Então, o que é um estresse tóxico? É aquele estresse, por exemplo, por humilhação, que uma professora te punia e te colocava ajoelhado no milho lá na sua escola, ou fazia você ficar escrevendo 10 vezes uma palavra quando você errava e te humilhava, e você se sentia sempre abaixo dos outros. Então, são essas situações, né? Essas experiências ruins, essas experiências adversas, negativas, e que vão acontecendo na sua infância de várias naturezas, tá? Então isso é um estresse tóxico. Depois você tem um trauma, que é o trauma agudo. Esse trauma realmente ele acontece de uma situação pontual que colocou a sua vida em risco, ou com questão de sexualidade, por exemplo, por abuso, ou quando você sentiu a sua vida em risco de verdade, ou testemunhou a vida de alguém em risco, tá? Então, esse trauma agudo, ele é um trauma que realmente ameaça a sua integridade física, a sua saúde física, né? Ou sexual, ou de alguém que você testemunhe, tá? Então, ele é uma ameaça extrema única, é uma situação que você viveu. Por exemplo, você estava lá vivendo sua vida normal e de repente aconteceu um estupro. Então é uma situação pontual que traumatizou, que te colocou em risco, né? Ou você está vivendo a sua vida e de repente você foi sequestrado, você foi assaltado. Não é uma coisa de repetição, tá? Então esse é o trauma agudo. E existe também o trauma crônico. O trauma crônico, ele é mais difícil da gente identificar porque muitas vezes nós fomos criados em ambientes disfuncionais e a gente não sabia que isso era errado, né? Mas o trauma crônico, por exemplo, ele vem de ameaças constantes. Então imagina um bullying na escola, os amigos falam, se você não me trouxer isso, eu vou te bater, eu vou te matar, e a pessoa fica todo dia colocando você naquele estado de estresse. A mãe que fala, se você não fizer isso, eu vou contar pro seu pai, você vai apanhar. Então ameaças constantes, né? Extremas e repetidas formam esse trauma crônico. Por exemplo, abuso sexual repetido. Crianças que são abusadas dentro de casa durante uma infância inteira, né? Então, isso daí vai gerar um trauma crônico, tá? Violência materna, aquela mãe que machuca o filho, uma mãe narcisista que está sempre ali ameaçando ou batendo, e isso é constante, é repetitivo, então esse vai gerar um trauma crônico. Até aqui, alguém aí identificou algum tipo de estresse tóxico ou trauma crônico e agudo? Se você sente que você teve um estresse tóxico, né, essa experiência adversa na infância, coloca 1. Se você teve trauma agudo, um episódio que fez você se sentir em risco, coloca 2. Se você teve trauma crônico, que é esse de repetição no seu ambiente, coloca 3. Se você teve 1 e 3, põe 1 e 3. Coloca aqui pra mim pra entender com quem eu tô falando. Olha aqui, nossa, já identifiquei uma que me marcou muito, senti muita vergonha. Olha, vergonha é um sintoma. Daqui a pouco a gente vai falar dos sintomas e aí a gente vai ver que às vezes, mesmo sem identificar isso, pode ter alguma memória infantil ou até intrauterina que esteja trazendo essas situações para as nossas vidas, tá? Eu passei por isso, humilhação na escola, mas não nesse sentido, mas em várias outras questões. Então, é isso, essa experiência adversa de infância, né? Isabela. Deixa eu ver aqui os números. Não, Ronaldo não. Olha, gente, olha isso aqui. Tá vendo como os números não mentem? Quando os caras dizem que de 70% a 80% da população mundial já teve pelo menos um episódio
de trauma, olha vocês aqui, ó. 1, vários, 3, 1, 2 e 3, Lisete, Diego, 1, 2 e 3, 3, Regis 2, tóxico sim na pré-escola, identifico os 3, uau, 1 e 3, 1 e 2, Ronaldo não tive, Ronaldo, que bênção, que maravilhoso, muito bom, muito bom. Você faz parte então dessa porcentagem pequena, então fica aqui para ajudar o mundo. 3 também, emocional, 2, 1, 2 e 3, 2, vocês estão percebendo como a população está traumatizada? E aí a gente tem que entender as consequências disso e como isso tudo pode estar paralisando a vida, ó. 2, 3, sim. A Cris quer que eu repita? Então, o 1 é o estresse tóxico. São humilhações na infância, por exemplo, uma professora que te pôs para ajoelhar no mundo, uma mãe que te expôs aos amigos, e são essas humilhações, essas situações ruins, adversas que as crianças sofrem e que formam feridas emocionais, que inibem, que causam constrangimento, vergonha, sensação de desamor, né, de inferioridade. E o que, mas Carol, isso não é trauma? Não. Situações adversas, mas o que eu quero que você entenda? O seu cérebro pode ter criado uma reação a isso da mesma forma que ele cria para um estresse pós-traumático. Porque imagina que uma criança ela é uma alma pura, né? E tudo que a alma precisa é amor, ela vem de um lugar que é só amor, ela é feita de amor. E aqui vem essa densidade, essas crenças e todas as coisas que acontecem. Então imagine você uma criança que passa por uma situação ruim dessas na infância, onde ela se sente excluída, desamada, né, vulnerável, humilhada. Para a alma, isso é a mesma coisa que a morte. Isso é tão forte, a necessidade de pertencimento, o medo de exclusão é tão forte para a sua alma quanto a morte. Ou seja, coloca a sua mente num estado de sobrevivência. E é por isso que as pessoas fazem tantas besteiras por pertencimento, é por isso que os adolescentes se imitam, porque as pessoas não querem ser excluídas, elas querem pertencer, porque isso é uma necessidade intrínseca da alma. Então, quando a alma sente desamor, sente humilhação, sente exclusão, muitas vezes isso é entendido pelo subconsciente como medo de morrer, de ser excluído, de ser expulso, de ser separado, porque ela vem de um lugar de unidade. Então a alma pode se traumatizar isso, o subconsciente pode registrar isso como um estresse que te coloca em estado de sobrevivência e vai trabalhar nesse sentido químico mesmo, de cortisol, de adrenalina, de hormônios de estresse, como se você estivesse realmente numa situação de sobrevivência, entende? Quando você pensa aí numa vergonha horrível causada por uma humilhação, não tem toda uma sensação corporal, um sangue que sobe, uma coisa... Isso são esses hormônios que vêm de um momento de estresse e aflição, tá? O segundo é o trauma agudo, então são ameaças, é uma ameaça única, uma coisa pontual que aconteceu, um sequestro, um assalto, uma situação de perigo, um quase afogamento, um estupro, uma coisa que realmente ameaçou a sua vida sexual, ou a sua integridade física, ou a sua vida, que ameaçou a sua vida, ou que você tenha testemunhado de alguém, você presenciou um assassinato, você presenciou uma pessoa morrendo, você presenciou uma pessoa com a integridade física ou com a própria vida, né, ameaçada. Então isso é um trauma agudo. E o trauma crônico é aquele causado por ameaças extremas repetidas. Então aquela mãe narcisista que está sempre ameaçando, batendo, brigando, aquela violência, abusos sexuais repetidos dentro de casa, tudo isso, né, de repetição, então é o crônico, é o número 3, tá bom? Bom, já ficou bem claro, já deu para todo mundo ter insight, para todo mundo saber aí identificar, certo? Muito bem. Então,
a gente tem que entender que, se você for pensar realmente no que dizem os estudos da neurociência, né, nessa página mesmo de Harvard, eles deixam bem clara a diferença dos mecanismos traumáticos, tá? Então, as experiências que arriscam a sua vida sexual são os traumas, né? Agudo se é pontual e crônico se é repetição, ou então o estresse tóxico, que eles falam que são essas experiências adversas ruins, né? E elas podem ter várias naturezas, tá? Pode ser abuso, negligência ou disfunção no ambiente. O que seria esse abuso, nesse caso, né? Dessas experiências adversas de infância? Seria o abuso verbal, tá? O abuso verbal. Então, um pai que fala, seu gordo, seu burro, ou o irmão que fala, então o abuso verbal, você não presta, você não vale nada, ou vira pro menino e fala, ai que horror, parece uma menininha, ficam falando da sexualidade da criança. Então isso é um abuso verbal, é recebido também como essa experiência adversa de infância, tá? Que traumatiza, mas não é aquele trauma crônico ou agudo, mas é uma experiência ruim. Pode ser, por exemplo, o pai que bate de cinta, a chinelada, né, a avó que bate com colher, então todas essas coisas. E ali tem também trauma físico, mas é aquele que não é que é menos grave, que tá traumatizando, tá? Mas ele não entra ali no trauma agudo ou crônico, ele entra nessas experiências infantis adversas, tá? O outro ponto desse também é a negligência, né? Pensa que os bebês dos animais, eles praticamente nascem e já saem andando, mas os bebês humanos, eles são muito frágeis. Então, quando um bebê nasce, ele precisa de amor, nutrição, proteção, cuidado físico, cuidado afetivo, né? Então, essa criança precisa disso. Se ela se sente negligenciada, isso também é entendido como uma experiência infantil adversa, tá? Que pode gerar também esses sintomas de estresse pós-traumático. E a gente vai entender como isso acontece. Então, se você se sentiu negligenciado como criança, descuidado, né? Se você sentia que você estava ali abandonado, que te faltava comida, que te faltava cuidado, isso tudo também pode ter gerado um transtorno pós-traumático. E além da negligência, também a disfunção do ambiente. Então, imagina que você esteja numa casa, né? Sua mãe até cuidava de você, teve tudo tá bonitinho, mas essa casa estava disfuncional porque o seu pai era alcoólatra. E ele chegava em casa e batia na sua mãe. Então, isso também entra nessa categoria, tá? Brigas constantes, violência doméstica, alcoolismo, traições, todas essas coisas entram aí. Então, não é considerado um trauma com você, mas são essas experiências negativas que traumatizam, tá? Para ser um trauma, então, que fique bem claro, é uma situação de estresse e angústia que faz com que a pessoa... que esse ato traumático gera como decorrência da percepção. Peraí. Para ser um trauma, eu anotei aqui, eu não estou entendendo minha própria anotação. É uma situação de estresse, angústia ou ato traumático que traga como decorrência a percepção de medo de perder a vida ou a vida de alguém, tá? Então, sempre que o seu cérebro entender isso, independente do estímulo, se foi real ou não, mas se o seu cérebro percebeu isso assim em algum momento, isso gerou, tá, um desbalanceamento químico e fez com que a sua mente entrasse num estado de estresse pós-traumático, tá? Isso pode acontecer. Algumas vezes não acontece, algumas vezes você tem a situação, você percebe assim e a mente consegue lidar e move adiante. Mas o que é o estado de estresse pós-traumático? É quando aquilo não é bem processado e a mente continua mantendo isso no presente, paralisando a sua vida e te colocando em estado de sobrevivência. O que é o estado de sobrevivência? Alguém sabe? Alguém sabe o que é a mente no estado de sobrevivência? Paralisia, luta e fuga. Paralisia, luta e fuga, muito bem. Então, quantas pessoas estão paralisadas na vida? Tem sonhos, o coração fala, ela quer fazer,
ela quer trabalhar, ela quer se realizar, o coração quer chegar no propósito, mas ela está paralisada. Ela se sente presa, ela não entende por quê. Ela às vezes até tem todas as condições para fazer, mas ela se sente paralisada. Ou ela vai falar alguma coisa, não consegue falar, não consegue se expressar. Por quê? Por que isso acontece? Provavelmente existem episódios na infância ou de situações adversas traumáticas ou de traumas verdadeiros que às vezes a mente até escondeu, tá? Então, viver no automático, não, só viver no automático é viver sem consciência do seu poder pessoal, permitindo que as suas crenças te respondam, façam com que o seu subconsciente responda através das suas crenças. Isso é viver no piloto automático, né? Então, quando a gente consegue perceber o nosso poder e consegue perceber que todas as crenças de impossível, na verdade, são só crenças e que para você tudo é possível, então você sai desse piloto automático, tá? O estado de sobrevivência realmente é estado de luta, fuga ou paralisia. Vamos pensar num animal, como que o ser humano sobreviveu até aqui. Isso é biologia. Como tratar tudo isso? Estamos falando, para começar a tratar, tem que começar a entender. Porque se eu não identificar que eu tenho, eu não trato, né? Então a gente vai entender aqui. E aí tratar é realmente ensinar para a mente que isso ficou no passado, e aí tem técnicas para isso, tá? Mas o que eu quero fazer aqui é mostrar que muitas vezes a sua vida está paralisada e você nem sabe que é por causa disso. Então tem que tratar crenças, tem que fazer terapia, tem que olhar para essas questões. Fuga. Quantas pessoas fogem da situação? Quantas pessoas eu atendo que têm medo do embate? Tem medo de responder, ou não fazem alguma coisa, não vão em algum lugar, não encontram uma pessoa, porque não querem, porque tem medo do embate, né? Então é a fuga. Olha só sintomas de proteção, de autopreservação. Ou a luta. O que o animal faz? Quando um animal entrava numa situação de estresse, de perigo real, porque tinha uma fera, porque tinha uma tempestade, o que ele fazia, né? Se ele não tem para onde fugir, ele paralisa. Existe até um mecanismo da natureza chamado mimetismo. Então, muitos animais se camuflam na natureza para passarem despercebidos. Então, é mecanismo de sobrevivência, né? Então, quando um animal não tem para onde fugir, às vezes ele pode paralisar para não ser percebido. Outro mecanismo, a luta. Se ele está em situação de risco, ele vai lutar. E olha que interessante isso, gente. Agora vocês vão ver como isso está acontecendo no nosso corpo. Presta atenção. Se um animal está em risco, ele ou luta, ou foge, ou paralisa. Se ele tem para onde fugir, ele corre, ele foge. Se ele tem como lutar, ele ataca. Se não, ele paralisa. Concordam que os três são mecanismos de defesa numa situação de sobrevivência? Você não precisa de neocórtex para fazer isso. Você não precisa de uma mente sináptica. Você não precisa raciocinar. Ao contrário, você não pode raciocinar. Porque o que o seu corpo faz quando você está em estado de sobrevivência? Ele desliga as funções do raciocínio. Ele desliga, ele liga o límbico, ele liga o seu estado de sobrevivência. E aí ele vai começar, como que ele faz isso? Por química, por moléculas químicas. Ele começa a descarregar hormônios que vão jogar açúcar, energia para os seus músculos, para você correr depressa, para você ter força para lutar, para você poder sair daquela situação de risco. Ele desliga o seu raciocínio lógico, porque isso talvez fizesse você demorar muito para tomar uma ação. Então ele te ativa o instinto de sobrevivência. Por isso você luta, foge ou paralisa. E ele vai te dar energia extra para fazer isso, através de cortisol, de adrenalina, né? A Alessandra perguntou, excesso de trabalho e vícios também são fuga? Excesso de trabalho e vícios também são fuga? Sim. Sim. O excesso de trabalho pode ser fuga,
né? Pode ser fuga de alguma ferida que te traumatizou, que você não quer olhar, então você se enfia no trabalho para não ter que resolver. Ou o excesso de trabalho pode vir do próprio instinto de sobrevivência, o medo de ficar sem, porque ele garante sua sobrevivência. Aí tem que ver quais são os estímulos do ambiente que estão disparando esse excesso de trabalho, tá? Pode ser pode ser luta, porque aí eu luto, eu vou à luta, porque meu instinto de sobrevivência acha que se eu parar de trabalhar, eu fico sem. Ou então eu me enfio no trabalho para me distanciar de uma outra situação, de uma outra ferida traumática, tá? O excesso e vícios também, eles estão te tirando, eles estão te abstraindo de uma realidade que pode ser muito pesada para a alma, que é muito sutil. Então, a gente vai falar disso daqui a pouco, das neurodivergências, das crianças novas, né? Autismo, TDAH, todas essas coisas, e por que tantas crianças caem nos vícios? Porque essa alma, ela é tão pura, ela é tão sutil, ela é tão leve, que às vezes ela não consegue lidar com essas feridas emocionais. E o cérebro começa a entrar nesse estado de fuga da realidade. E aí é muito fácil cair nessas drogas que vão te anestesiar para a vida e vão te ajudar a aguentar essa carga, só que é óbvio que vão criar problemas piores, né? Então, gente, muito do que a gente vê hoje de suicídio, de envolvimento com drogas, de depressão, ansiedade, toque, vem dessas feridas emocionais aí, traumáticas ou de adversidades de infância, tá? A Cris trouxe também sobre o esquecimento como forma de proteção. Sim, a gente vai ver aqui também, confusão mental entra também. O esquecimento é uma forma de proteção. A sua mente ela é tão inteligente, que ela entende que às vezes esse trauma tá tão grande que ela apaga isso para que você possa continuar sobrevivendo, porque a dor é tão profunda que ela apaga isso de você. Por isso que na terapia, às vezes a gente vai trabalhar com a pessoa e ela não consegue lembrar de muitas coisas da infância, porque ela está se protegendo, ela está no ponto de sobrevivência da fuga, tá? E a mente cria mesmo esquecimento, confusão mental, tá bom? Deixa eu só continuar aqui para eu não perder a minha linha de raciocínio. Hoje eu entendo que me casei com 23 anos para fugir da casa dos meus pais, que eram bastante disfuncionais. Então, olha a fuga. Gente, que legal que vocês já estão trazendo aqui, né, as feridas emocionais que estão conduzindo a nossa vida. Lu, obrigada por essa partilha. Porque é isso, né? Então você fala assim, às vezes a gente olha pro outro e julga, fala, ela casou para fugir da casa dos pais, ou ela casou com um homem rico, e a gente não sabe o que está por trás. A gente não sabe se essa pessoa não estava num estado de sobrevivência, num lugar disfuncional tão grande, que encontrou uma solução de fugir para sobreviver, assim que a mente faz, né? Então, muito do que a gente está criando, às vezes, casar por interesse e não viver uma relação amorosa, ou sair de casa e viver uma relação disfuncional lá fora só para fugir dos pais, ou não aproveitar as oportunidades da vida de fazer coisas maravilhosas, de se expressar, de falar porque tem medo de se expor, tudo isso vem dessas feridas, né? Então, eu pergunto de novo, o quanto um trauma ou quanto uma experiência adversa de infância pode ter sequestrado da sua vida? Quantos anos, quantas oportunidades isso pode ter sequestrado de você? E a boa notícia é, dá pra provar para sua mente que isso é uma memória que está no passado, que te trouxe, apesar de muita dor, aprendizados e que agora dá para mover adiante. Mas existe um jeito de trabalhar com isso, porque a mente ficou tão fechada que nem sempre só uma sessão terapêutica vai conseguir acessar. É preciso saber trabalhar com trauma, né? Inclusive, esse curso que a gente vai dar agora fala disso, depois eu conto mais pra vocês, porque eu acho que ele revolucionou o Theta Healing. Não tem mais como a gente trabalha, você que é terapeuta não tem como trabalhar com alguém sem saber fazer o trabalho do trauma, sem saber identificar um trauma no seu cliente, porque nem sempre ele vai chegar falando que tem trauma, né?
e endereçar isso. E se você não é Theta Healer, não dá mais para viver sem olhar para essas feridas traumáticas e entender o que elas estão tirando de você, né? Como elas estão realmente, eu falo, sequestrando a sua alma, porque a sua alma veio aqui fazer uma coisa importante. A sua alma veio aqui com missões. E você trouxe um perfume que é só seu, você trouxe a sua história, a sua genética, as suas características, a sua contribuição para essa terra. Mas essas feridas sequestram de você essa oportunidade de fazer, porque você paralisa, foge ou luta. E quem está em estado de sobrevivência, é o que eu sempre brinco, quem sobrevive não vive. É como suicidar em vida, né? Vamos lá. Ajeitando, vamos aqui. Olha, eu lembrei de um episódio da minha vida, quando vi uma pessoa na TV narrando um episódio, e aí lembrei que tinha acontecido comigo. Esqueci totalmente para me proteger do medo da situação passada. Olha que interessante, Cris. Você sabe que a Vaiana Stable, a fundadora do Theta Healing, ela conta que uma vez ela estava assistindo um programa da Oprah e a Oprah estava falando sobre o tema de abusos, e aí ela tinha uma convidada ali que contava que era abusada na infância, não sei o que, e a Vaiana pensou assim, nossa, isso é abuso? Se ela soubesse o que eu passei na infância, então, e seria o quê? E aí foi nesse momento que a Vaiana percebeu, se deu conta do quanto ela tinha sido abusada na infância, e ela nem entendia, porque dentro daquele ambiente dela, disfuncional, aquilo era a realidade que ela conhecia, né? Então, o quanto a vida dela foi prejudicada por isso, mas uma vez que entende e cura, a gente move adiante, tá? Então, a gente também não pode... É interessante a gente falar desse assunto pra gente não ficar numa vítima, né? Ai, agora eu sofri isso... Eu passei por isso, claro que, gente, tem traumas que são realmente muito, muito pesados, né? E trabalhar com trauma não é fazer a pessoa esquecer o trauma. Não é minimizar a importância do trauma. Não, é um treino diferente para a mente, tá? É uma prova que você precisa dar para a mente. E... Então, vamos continuar aqui. Eu não lembro de quase nada, mas percebo que minha vida está estagnada. Pareço estar patinando no mesmo lugar. Então, tá na paralisia, Sol. E não lembra de quase nada, já é um indício, né, de que a mente está te protegendo. Um trabalho em Theta é maravilhoso, porque você entra num estado de abstração que permite acessar. E conforme você vai limpando camadas mais superficiais, você vai acessando as mais profundas. Eu resolvi essa semana parar de beber, porque percebi que estava usando o vinho como fuga, como alegria, como único amigo, e depois voltava para o vazio. E estou perdida nesse ciclo há anos. Renata, primeiro, parabéns. Parabéns por essa decisão, que não é simples, né? Porque esse vinho, ele estimula muitos hormônios e que viciam a gente em ficar nesse estado, e cada vez o corpo vai precisando de mais. Então, eu espero do fundo do coração que você encontre muita força, que você encontre, antes de tudo, muito amor por você, pela causa da sua alma, pela sua missão. Peça ajuda. Eu sei que talvez você esteja num grau muito mais fácil, eu não tô dizendo que isso seja alcoolismo ou não, mas essa percepção de saber que a gente já tá usando a bebida como uma muleta, um escape emocional, isso é muito maravilhoso, porque você tá tendo a sabedoria de não permitir que isso se agrave, né? Porque qual seria o próximo passo se você não tivesse essa percepção e essa decisão maravilhosa de vencer a resistência e sair disso? Então, que bom que você tenha muito sucesso aí na sua decisão. Parabéns. Também espero, porque não é a primeira vez que tento. Peça ajuda, Renata. Peça ajuda e seja compassiva com você, tá? Parabéns, não é fácil, mas não desista. Exato. Olha, vou falar com vocês um pouco agora das respostas possíveis do trauma, tá? Então, quando a gente tem um trauma, tem algumas respostas possíveis que a gente conhece hoje, que está sendo muito dito, que é o TEP. Já ouviram falar em TEP? Transtorno de estresse pós-traumático.
Nós vivemos aí, há pouco tempo atrás, a humanidade coletivamente entrou num estresse pós-traumático depois da pandemia. Muitas pessoas entraram numa espécie de estresse pós-traumático e muitas não saíram até hoje. Vocês conhecem alguém que entrou em estresse pós-traumático da pandemia? Porque a humanidade inteira, independente de classe social, foi exposta a um inimigo invisível, né? Vendo pessoas morrendo o tempo todo, ou seja, coletivamente ficamos em estado de sobrevivência. Então, até hoje tem pessoas que estão vivendo em estresse pós-traumático do Covid, né? Muito bem. Quais são as formas de estresse pós-traumático? E eu quero que a gente pense desse jeito lindo que vocês estão pensando, porque eu tô gostando da profundidade de vocês, que vocês estão conseguindo ver além do sintoma aqui só do trauma, né? Vocês estão vendo como isso já está refletindo na vida, porque é difícil fazer essa análise, nem sempre a gente identifica. Então, assim, ó. Uma das formas de transtorno pós-traumático, de estresse pós-traumático, é o que a gente chama de... Tem 3 formas disso se expressar, tá? Reexperiência. Essas são as formas que a mente lida com o trauma e traz esse tipo de resultado de ficar recriando. Então, assim, reexperiência. O que é a reexperiência? É quando você fica tendo pesadelos, pensamentos constantes, looping, flashback. E aqui, eu vou te dar um nó. Você que não é Theta Healer, ele talvez esteja ouvindo isso pela primeira vez, tá? Se você sabe que você teve um trauma, se você está consciente dele, e foi realmente, vamos supor, um trauma agudo, alguma coisa, você vai identificar facilmente. Ai, toda hora me volta aquela cena, toda hora eu lembro disso, eu fecho o olho, eu tenho um pesadelo com isso, porque você identificou. Mas muitas vezes você pode ter pensamentos repetitivos de medo de alguma coisa tal, e isso pode estar vindo de um estresse, de um momento de estresse traumático que a sua mente apagou, ou ainda que não foi experienciado por você. O fato de você assistir um filme, por exemplo, quando criança, de extrema violência, abuso, se você naquela idade entrou muito no filme, ficou muito impressionado, isso pode ter traumatizado, pode ter criado na sua mente. Lembra que a gente falou ali no trauma agudo, que é quando a sua vida é posta em risco ou quando você testemunha alguém? Então, às vezes, o simples fato de você, em algum momento, ter assistido um filme ou ter ouvido falar numa história, isso pode ter te traumatizado e você pode estar criando pensamentos compulsíveis acerca desse tipo de situação sem nem ter vivido uma experiência sua. E agora eu vou um pouquinho mais fundo. Às vezes você pode nessa vida ter pensamentos repetidos de acidente, de morte, de doença, porque você está vivendo um estresse pós-traumático de um ancestral, que talvez nem esteja mais aqui. Olha como isso é profundo. Porque essas memórias passam no DNA. E se esse estresse para aquele ancestral teve alguma função de sobrevivência, aprendizado, às vezes passa como memória para você e você já nasce numa espécie de estresse pós-traumático de uma questão que nem é sua. Tá fazendo sentido ou é muito maluco? Põe pra mim se isso faz sentido pra vocês. Vamos enviar mais força agora. Bom, então a primeira forma, né? Tá fazendo, Lisete? Claudinha, ok. Então, o TEP, a primeira manifestação de TEP é assim, tá? É essa chamado reexperiência. A outra forma chama esquiva e isolamento social. E deixa eu te falar uma coisa, olha como isso pode estar afetando a sua vida. Eu vou contar uma história minha. Eu trabalhei num trauma que não era dessa vida, tá? É de uma outra realidade minha no espaço-tempo. Isso é um assunto para uma outra live que a gente pode falar de tempo, de outras realidades que a gente vive, tá? Não vou entrar nisso agora que vai dar nó.
mas um trauma que eu tinha com a minha filha e que o tempo inteiro eu achava que ela ia morrer. Eu trabalhei isso num nível aqui com muitos terapeutas, melhorou, voltou. Depois eu trabalhei isso num nível genético, quando eu aprendi o digging genético do Theta Healing e percebi que isso tinha sido criado no meu pai. E eu estava repetindo. E depois, conforme eu fui aprendendo o Theta Healing mais e mais e mais, eu acessei um trauma de uma existência paralela minha, que também estava repercutindo aqui, me trazendo pensamentos completamente compulsivos, obsessivos em relação a isso. Então, isso influencia a nossa vida. Muitas pessoas que têm esse tipo de pensamentos, de pesadelos, de medos constantes, elas podem sim estar vivendo algum tipo de experiência pós-traumática, tá? Do primeiro tipo, que é a reexperiência, você fica revivendo. Segundo tipo, esquiva e isolamento social. O que eu mais atendo são pacientes que têm fobia social, têm medo de multidão, têm medo de falar em público, têm vergonha, têm medo de ser julgado. Então, olha como às vezes uma ferida lá da infância, quando essa criança de repente foi exposta, teve uma situação, ficou com vergonha de ser quem ela era, olha como isso pode ter traumatizado. A esquiva e o isolamento. Alguém aqui sente que tem medo de se expor, que se esquiva, que tem medo de estar com as pessoas, medo de se expressar? Alguém sente isso? Ó, amo esse assunto, vidas passadas, faz sentido, que bom, faz sentido. A Carol, minha mãe, desencarnou há 28 anos e até hoje minha irmã chama por ela dormindo, me fala alguma coisa. Aí é saudade, né? Aí é a saudade. É aquela criança da sua irmã que ficou pedindo a mãe. Então, quando ela relaxa, quando ela vai para o subconsciente, no lugar que ela pode encontrar, provavelmente ela tá chamando a mãe dela numa outra dimensão, num outro momento, que é onde ela sabe que pode chamar. E o momento do sonho é um momento que a gente está elaborando os nossos medos, os nossos desejos, as nossas faltas. Então, aí é essa falta mesmo que a mãe faz, tá? O que causa também estresse, angústia e trauma? O luto, né? Tem várias coisas, ó. Vamos lá. Eu vou falar dos sintomas emocionais, dos sintomas físicos e dos sintomas sociais e psíquicos que as feridas traumáticas causam, tá? E vocês vão pirar nessa informação. Ó, luto, separação, né? Todas aquelas coisas ali, abuso, tal, mas luto e separação também são coisas que causam traumas, tá bom? Porque se ela ficou, a mãe, dependendo de quantos anos a sua irmã tinha na época que sua mãe morreu, a mãe significa pra gente também a primeira fonte de sobrevivência, né? Você sobrevive através da placenta, quando nasce você é nutrido por essa mãe, protegido. Então, perder a mãe também te coloca em sobrevivência, além da tristeza profunda. Você fica vulnerável, ainda mais dependendo da idade que ela perdeu a mãe, ela pode estar traumatizada com certeza, tá? É importante que faça um trabalho, que elabore o luto, né? Pode ser que ele esteja chamando a mãe simplesmente por saudade, porque ela encontrou um caminho de buscá-la no sonho, mas pode ser sim também por algum tipo de estresse, tá? Aí tem que estudar o caso dela. Vamos falar, gente, vocês querem saber das consequências no corpo? Olha só, alguém aí já teve síndrome do pânico? Sem saber uma causa aparente, sem saber por quê, simplesmente achava que ia morrer, o coração palpitava. Muitas pessoas, às vezes você vai trabalhar com medo, com síndrome do pânico, e elas nem sabem a causa, não tem uma causa real, simplesmente o corpo começa a criar sintomas desse tipo de estresse, ou seja, ela tá entrando nesse terceiro tipo. Peraí, gente, desculpa, eu tava falando dos 3 tipos de transtorno de estresse pós-traumático. Então, o primeiro é a reexperiência, pesadelos, pensamentos, o segundo é esquiva e isolamento social. Ó, tô vendo aqui gente que falou, tô com medo de falar em público. Cris, se você fizer esse trabalho de entender os traumas
que te deixaram com esse medo, com certeza você começa a falar, é maravilhoso. Por isso que eu falo que os traumas sequestram nossa vida. Porque talvez você tivesse, talvez não, você com certeza tem uma coisa muito importante para falar em público e não tá falando por causa disso, né? Obrigada pela atenção, imagina, querida. Também tenho medo de falar em público. Quando criança, eu tinha pavor de chamada oral, então... por causa de algum desses estímulos que a gente falou, só. E aí, o que tem que fazer? Tem que provar pra mente, ó, aquela criança entrou nesse modus operandi, mas aqui você tá segura, né? Então, o trabalho do trauma ajuda muito a isso, tá? Ó, a minha irmã tava com 42 anos, então pode ter sido traumático ou é só saudade, aí tem que fazer um trabalho com ela, tá? Eu já tive, é horrível. O Diego, posso explicar... transtorno de ansiedade generalizada. Olha aí, gente. Transtorno de ansiedade, generosidade, já teve medo, síndrome do pânico e sem uma razão, né, que possa explicar. Então, isso pode acontecer por essa terceira forma de transtorno de estresse pós-traumático, que a gente chama de hiperexcitabilidade física ou motora. Olha que interessante. Você fica revivendo a sensação da experiência. Então, quando a gente entra num estresse traumático, né, que eu falei que o corpo ele começa a descarregar cortisol, adrenalina, você perde a visão periférica para aumentar seu foco, você desliga o raciocínio para poder agir mais instintivamente, você ganha adrenalina, você joga açúcar nos músculos para você ficar mais forte, correr mais rápido, não sei o que. Então toda essa preparação exige que as suas adrenais produzam cortisol, produzam adrenalina. E isso é maravilhoso, isso é um sistema de proteção de Deus para o ser animal poder sobreviver aqui enquanto espécie. Mas o que acontece? Quando a gente está nesse nível de hiperexcitabilidade físico-motora, de estresse pós-traumático, a gente fica vivendo essa sensação física da experiência sem que a experiência esteja acontecendo. Então imagina, o tempo inteiro você vai começar a ter sintoma de taquicardia, e aí você vai ficar com cortisol alto, adrenalina alta, e aí isso vai gerar o quê? Irritabilidade, ataque de raiva, todas essas coisas que são sintomas de luta, fuga, entendeu? Sudorese, tudo isso começa a acontecer porque são as sensações bioquímicas mesmo que acontecem no corpo numa situação verdadeira de fuga e luta, só que você fica revivendo. Então, muitas pessoas hoje, vamos entender os sintomas físicos, ó. Quando você está em situação de fuga e luta, vamos supor que você está sendo assaltado agora, você não começa a suar frio? Isso é situação de fuga e luta. O coração não bate? Quando você realmente está numa situação de perigo, não tem tensão muscular? Você está relaxadinho, né? Tensão muscular, irritabilidade, porque você está pronto para lutar, né? Você está em hipervigília, sua pupila dilata, você perde a visão periférica, você não vê nada, você só vê o foco para fugir, correr ou matar, né? Insônia, claro, você está em hipervigília, como que você dorme, né? Enxaqueca, porque aí cortisol alto, adrenalina alta, vai te dar enxaqueca. Então esses são os sintomas do corpo quando você realmente tem uma situação de estresse. Agora imagina você ficar revivendo essa situação bioquímica do estresse sem estar realmente ameaçado. Estando ameaçado só na sua mente que está vivendo, ou seja, é uma super correção da mente. A mente ficou tão traumatizada que ela não consegue desligar. Ela fica ainda vivendo aquilo para garantir que ela está muito atenta e muito protegida. É uma super correção da mente. Só que aí você vai sobrecarregar suas adrenais, né? Aí o corpo não é preparado para receber altas cargas de adrenalina e estresse o tempo todo. O corpo precisa relaxar, o corpo precisa dormir, o corpo precisa pensar, o corpo precisa, né? Olha, mais de 2 anos tratando para voltar a um normal. A Cláudia. Os filmes de super-heroínas me ajudavam muito porque eu via superação. Ó, eu desenvolvi fadiga das adrenais em decorrência de um estresse crônico recorrente. Olha aí a Claudinha aprovando. Mais de 2 anos tratando para voltar ao normal. Obrigada, Claudinha. É isso, os enfrentamentos dos monstros.
Ó, o Diego, eu fiquei desesperado, entrei em pânico, eu tinha uns 8 anos. Isso tinha me deixado com medo profundo de falar e toda vez que eu precisava agir, ficava desesperado. Ah, deixa eu ver aqui o começo. Foi na minha infância. Aprontei na escola, falei pra minha mãe. Para corrigir, tive que escrever no caderno 1000 vezes. Serei mais educado e disciplinado. Minha mãe ficou 1 mês sem falar comigo. Nossa, amigo, aí é traumático, né? Porque a criança acha que perde a mãe, ainda fica na humilhação. Então, olha só o que acontece. Ficou desesperado, entrou em pânico, 8 aninhos, gente. Tinha deixado um medo tão profundo que toda vez que ele precisava agir, ele se desesperava. Olha aí, o exemplo do estresse, né? Espero que você tenha tratado aí, que você tenha curado. Maravilhoso. Então vamos entender quais são os sintomas emocionais, né? Que esse tipo de estresse pós-traumático por essas situações de trauma ou situações adversas de infância podem gerar na vida adulta. Sintomas emocionais. Medo de falar em público. Ficou claro aqui, né? Fobia social. Negacionismo, a pessoa entra em negação, não quer aceitar, é uma fuga. Irritabilidade, claro, se você tá com adrenalina alta, cortisol alto, você precisa, né? Você fica irritado, você não relaxa. Ansiedade, claro, não relaxa, porque tá preparado para ataque, luta e fuga. Agressividade, sim, né? Isso funciona quando você realmente precisa lutar com uma fera, mas na vida atrapalha. Vergonha, né? Então essa vergonha, que é a mais baixa vibração, também é sintoma. Confusão mental, porque a mente tenta dissociar, né? Apagar, mudar. Tristeza profunda, então muitas pessoas entram em depressão por causa disso, né? Muitas pessoas se suicidam porque não conseguem lidar com isso. Dificuldade de concentração, porque você não consegue raciocinar. Se você está em luta e fuga, você perde o raciocínio, fica só no límbico. Sentimento de culpa, porque muitas vezes você vai se sentir mal, porque, né, se você foi humilhado, se você foi abusado, você se sente culpado, porque você se sente errado, você se sente um erro. Medo, óbvio, né? E desesperança. Porque aí você paralisa, a vida vai passando, você não vai fazendo, e aí vai sendo tomado de uma desesperança. Então esses são sintomas emocionais de pessoas que podem ter sido machucadas aí, podem estar vivendo num estado de estresse pós-traumático. Sintomas físicos. Quando eu falo sintomas físicos, não quer dizer que quem tem esses sintomas está com traumas, tá bom? Mas geralmente pode desenvolver isso por uma questão lógica. Como que a sua biologia está descarregando esses hormônios e como que você está vivendo em decorrência disso. Então, ó, formação de úlceras, vômitos e náuseas. E isso, para quem faz anatomia intuitiva do Theta, é muito legal, porque a gente entende como todos os órgãos e todos os sistemas do corpo elaboram, né, os sentimentos e as emoções. Então, úlceras, né? A úlcera tem muito a ver com raiva. Agora, óbvio, se você tá com cortisol alto, se você tá com adrenalina alta, se você tá num super nível de estresse, é óbvio, você vai ficar com seu pH ácido. Olha que propenso para úlceras, né? Vômitos e náuseas, claro, você não digere. Se coloca numa situação de estresse verdadeiro. Você consegue digerir? Você não percebe que muita gente tem piriri, trava ou solta tudo? Por quê? Porque o corpo vai usar energia para sobreviver. Então, a gente não digere bem. Então, vômitos, náuseas, taquicardia, porque o coração tem que mandar mais sangue, né? Dores cardíacas, porque o coração está sofrendo. Alergias, né? Alergia é sintoma de intolerância. Você está agressivo, você está lutando contra o externo, então alergias. Você vai... hipertensão, né? Pressão alta, enxaqueca constante, fibromialgia, porque imagina, você gera um estado de estresse tão grande muscular, nunca relaxa, e pode começar a desenvolver fibromialgia. Então a gente começa a pensar nas doenças de hoje e ver que a humanidade realmente está sofrendo de estresse pós-traumático, né? Síndrome do intestino irritável, né? Sabe que o intestino, ele é um órgão que
ele pega muito as emoções de abusos, né? Tanto o abuso verbal, físico, essas situações adversas da infância, ele entende como abuso, quanto o abuso sexual. Então, síndrome do intestino irritável, síndrome da fadiga crônica, tudo isso tem a ver também, né, com essas feridas. Insônia, claro, se eu estou em estado de sobrevivência, eu não durmo, eu não relaxo. E sudorese, que são sintomas desse estresse, né? E os sintomas sociais, quais são? Olha, Claudinha, eu tinha diarreia todo dia, começava a comer no meio da refeição e tinha que ir ao banheiro. Olha, que não é batata, né? Olha, eu fiquei hipertensa aos 32 anos, a Sani. Tá vendo? Já tive febre por uma decepção que passei. É isso, Cris. Ó, sintomas sociais: improdutividade, né? Dificuldade de relacionamentos e solidão. Isso eu não vou nem explicar porque tá óbvio. Eu quero falar um pouquinho rapidamente dos sintomas psíquicos. Você que é psíquico, você que gostaria de desenvolver suas habilidades psíquicas, então presta atenção numa coisa. Olha que lindo isso. Isso é o que a Havaiana está trazendo no novo curso dela, que pra mim vai ser o mais popular, o mais revolucionador do Theta Healing, que é Love of Self. Todo mundo aí deve ter um conhecido ou alguém na família com TOC, com TDAH, autismo, né? Descalculia, dislexia, né? Essas neurodivergências que hoje as pessoas estão tão rotuladas. E o que acontece? Quando um bebê nasce, essa alma é pura. Essa mente, ela ainda não... Os neurônios estão soltos, ainda não tem as conexões que ela vai fazer aqui de acordo com as percepções do ambiente que ela vai ganhar na vida. Então, tudo para esse bebê é energia, certo? Se tudo é energia, porque tudo é criado de som e vibração, Deus é som e vibração, né? Por isso, em Gênesis falam, primeiro Deus criou o verbo, o que é isso? É tom, som, vibração. E em cada plano isso vai se manifestando e se configurando de forma diferente. Então imagina que esse bebê chega aqui, não existe para esse bebê a diferença entre o que é visão, o que é audição, o que é olfato, o que é tato, porque isso não está ainda catalogado na mente dele, não está separado. Tudo que ele capta é a energia. Então um bebê, ele é completamente sinestésico, então ele vê os cheiros, ele sente as cores, ele enxerga os sons, porque ele não separou na mente dele, porque tudo é uma coisa só, e essa é a verdadeira realidade, né? Aqui que o nosso aparato biotecnológico separa tudo para que a gente possa viver nessa dimensão. Nós temos esses sentidos físicos, né? Visão, tato, olfato, tal, e fica tudo catalogadinho. Mas a gente sabe, cada vez mais vocês devem estar vendo crianças e pessoas sinestésicas, né? Eu sou muito sinestésica, eu demorei muito para me reconhecer e entender o que era isso. A sinestesia é essa mistura dos sentidos, né? É você poder cheirar a cor, é você sentir o som, né? É você misturar os sentidos, tá? E em algum nível todo mundo é, só que a gente foi fechando essa habilidade de ser um com o que é, com tudo que é. Então os bebezinhos, quando eles nascem, as mães sabem muito bem disso. Você que é mãe sabe disso. Você para e vê o seu filho, bebezinho, rindo pro lado, olhando para um lugar, e você... É como se tivesse alguém ali, é como se ele estivesse vendo uma coisa que você não tá vendo. Assim como os cães são tão abertos, são tão puros, e você que tem cachorrinho, você deve ter já percebido o seu cãozinho vendo alguma coisa que você não vê, né? Porque nós fomos fechando as nossas habilidades psíquicas, a gente foi pondo tudo em caixinhas, isso é visão, isso é olfato, isso é audição, e a gente foi fechando isso. Mas potencialmente essas almas são todas abertas, psíquicas e poderosas. Somos seres de poder. As nossas almas, com o nosso corpo, se estivessem realmente
desenvolvidos no potencial, nós teríamos todos a capacidade de mover objetos com os pensamentos, como tem pessoas que já fazem, né? De manifestar instantaneamente, de falar cure isso e ver curado. E que é o nosso treino no Theta Healing. Mas aqui o nosso poder vai ficando ralentado, porque lá na infância já a gente vai criando, esse plano é um plano que vai te colocando véus de ilusão, véus de separação. E ele vai catalogando e vai falando, isso existe, isso não existe. É um plano de Santo Tomé, que você só acredita no que vê. Então, aí uma criancinha, por exemplo, vira pra mãe, a criancinha de 3 anos, e fala, mamãe, eu vi a vovó. Aí a mamãe fala assim, não, você não viu a vovó já tá lá com o papai do céu. E aí a criança acredita em tudo que a mãe fala, porque a mãe é o Deus, então a mente dela começa a falar, então eu não vi a vovó. Então é errado ver a vovó. Então ela vai fechando e vai deixando de ver a vovó. E quando ela vê a vovó, ela nem acredita que ela tá vendo a vovó. Porque não, se a minha mãe, que é a minha deusa, falou que a vovó está lá com o papai do céu, e o papai do céu, de acordo com o que a criança entende, está lá longe, distante, não está aqui em tudo, então quer dizer que se a vovó está longe eu não posso ter visto. E assim a gente vai fechando as nossas habilidades psíquicas. Então toda criança é potente, toda criança é um ser de poder, toda a criança, se ela fosse bem estimulada, ela poderia fazer grandes mágicas, ela poderia alterar as moléculas só com a força do pensamento, mas a gente vai fechando e vai criando esses véus de crenças de impossível e tudo bem. Aqui na 3D é assim mesmo por enquanto. O que acontece? Como essas crianças são muito, muito espertas e elas têm capacidades psíquicas muito, muito grandes, no momento em que elas são traumatizadas, de alguma forma, seja no útero, seja no momento da alma encaixar no corpinho aqui, seja no parto, seja nos primeiros dias de vida ou ainda na primeira infância, tá? Quando ela sofre algum tipo de ferida que traumatize essa alma, como instinto de sobrevivência, estamos falando aqui dos sintomas psíquicos, tá bom? Já falamos dos físicos, químicos e sociais, agora estamos falando dos psíquicos. Como instinto de sobrevivência, essa alma, ela começa a fechar algumas habilidades e expandir outras para sobreviver. E assim são criadas as neurodivergências. E é por isso que quando a gente olha para um autista, quando a gente olha para um disléxico, quando a gente olha para uma pessoa com qualquer neurodivergência, a gente percebe, né, que eles têm o hiperfoco, que eles têm uma característica muito genial para alguma coisa, mas em outras estão disfuncionais, porque por causa de algum tipo de trauma desses, psiquicamente ele foi obrigado a desenvolver muito uma habilidade e fechar outra. Então vamos supor que uma criança, ela é pequena e ela vive num ambiente onde o pai é alcoólatra e sempre que ele chega em casa ele bate na mãe. Então essa criança fica traumatizada porque ela presencia essa agressão na mãe e isso traumatiza. Lembra que o trauma crônico e agudo é quando você sente a sua vida ameaçada ou testemunha a vida de alguém? Imagina como é testemunhar a vida da sua mãe ameaçada, né? Então é como se estivesse ameaçando a sua própria vida. Então o que essa criança faz? Com o tempo, ela começa, para se preservar, ela começa a desenvolver uma habilidade psíquica muito grande de intuição. Por quê? Porque essa intuição vai fazê-la sobreviver. Ela consegue sentir quando o pai está se aproximando, chegando. E aí ela já sabe que nesse momento ela se esconde. Então talvez essa criança vá fechando a habilidade da comunicação, da expressão da comunicação. E aí ela fecha tanto por medo. E aí ela vai ficando tão antissocial, tão fechadinha. E aí ela fecha essas habilidades sociais e comunicativas. No entanto, ela expande muito a intuição.
ela fica capaz de adivinhar o futuro. Ela é capaz de olhar para uma pessoa e saber o que a pessoa está pensando. Por quê? Porque por sobrevivência ela desenvolveu a habilidade psíquica da intuição para saber quando aquele pai estava se aproximando e ela poder se fechar e se proteger. Está falando da minha vida só com personagens trocados. Então, o que a gente faz nesse curso? A gente identifica os traumas que fecharam as nossas potencialidades e também as nossas habilidades psíquicas, para que a gente possa agora equilibrar e desenvolver todas elas, limpando esses traumas. Então, esse curso realmente é uma coisa que veio mudar o Theta Healing e mudar a vida dos nossos pacientes, a qualidade dos nossos atendimentos e a qualidade da nossa vida. Eu estou extremamente mudada e impactada, muito energizada depois desse curso. Ele é um curso super recente, é a primeira vez que a gente está dando esse curso no Brasil. Eu acabei de fazer 2 vezes, uma como praticante, fiz com a Havaiana, e uma como instrutora, e estou trazendo em primeira mão esse curso. Pré-requisitos: básico, avançado e digging. Você que tá aí, tá super interessado no assunto, não é um Theta Healer, entre em contato com a nossa equipe no direct, porque a gente também tem um outro programa maravilhoso que vai trabalhar nas feridas da criança desde a alma, tá? Que é o mapa do propósito, que ele trabalha na tríade, na trindade original: relação com mãe, relação com pai, relação com Deus e também a relação com os ancestrais. Então, é um programa muito maravilhoso que tá aí prontinho para você. Mas você que é Theta Healer, não dá, isso aqui é ultimato. Não dá para deixar passar esse conhecimento. A gente vai falar de todas as neurodivergências, a gente vai falar de como a mente desenvolve um lado e bloqueia o outro, a gente vai entender profundamente como trabalhar no trauma de uma forma linda, que é uma poesia, que é uma libertação, e a gente vai fazer o trabalho, que pra mim é a cereja do bolo, assim, o trabalho da amargura. Quantos de nós vivemos ainda com amarguras? Amargura, aquela sensação de amargo da vida, aquela coisa que aconteceu no passado e que te deixou amargurado, e a gente nem sabe que carrega amarguras. Então, é um curso realmente muito maravilhoso. Ele vai acontecer nos dias 5 e 6 de outubro, tá? E, como eu tô muito feliz com essa formação e eu quero muitas pessoas aprendendo, né, a trabalhar em traumas, eu quero muitos healers sabendo fazer esse trabalho com os pacientes. Não dá pra você ser terapeuta de qualquer modalidade sem trabalhar em trauma. Hoje, nos Estados Unidos, só se fala em trauma informed. Então, assim, é muito importante a gente fazer isso agora. A humanidade com tantas catástrofes, né, como que acontece no Sul, as queimadas, tá todo mundo vivendo algum tipo de trauma, fora a situação que nós vivemos na infância, fora as disfunções da família, esses projetos de destruição da família que estão gerando muitos traumas. Então, assim, é imprescindível que você tenha essa ferramenta para trabalhar no seu paciente, e é imprescindível que você tenha essa ferramenta para se trabalhar, porque ele abre muito as habilidades psíquicas, ele abre muito a energia que você recebe da vida para mover adiante, porque você limpa aquilo que estava te mantendo em estado de paralisia, luta ou fuga, tá? Então, é realmente de coração, gente. Por causa disso tudo, a gente criou um presente especial, só que você tem que falar com a minha equipe hoje até meia-noite para garantir essa oportunidade. A partir de amanhã, você pode fazer o curso, vai ser muito bem-vindo, mas a oportunidade acaba. É até hoje meia-noite, você tem 1h30 para resolver isso agora, se você já tem básico, avançado, digging e você e o criador, tá bom? Se não, fala lá para fazer o mapa do propósito, que também tem uma oportunidade incrível, e é só hoje até meia-noite, porque eu fiz essa live e resolvi criar esse presente tanto para quem já é Theta Healer quanto para quem não é Theta Healer. São assuntos que muitas pessoas precisam conhecer, tá bom? Só enviar um direct, quem não tem o nosso contato. Quem não tem o contato, envia um direct pra Lelê. Ó, Claudinha, por isso que eu disse que já tô dentro. Maravilhosa, Claudinha. Ai, Cláudia, tô atendendo suas sobrinhas lindas. Elas entraram no mapa agora, tô super feliz. Ó, entra lá até meia-noite. Meia-noite 1 não dá, porque aí a Carol e a Helena e o Marquito e eu, todo mundo vira abóbora, a gente vai pra cama e aí acabou a oportunidade. Amanhã já não tem.
Ó, Mayumi, ouvindo tudo isso não tem como ficar fora do curso. Não, Mayumi, ainda mais você, que tá super maravilhosa. Claro que não, nem passou pela minha cabeça que você estaria fora do curso, meu bem. Nem passou. Ai, gente, vai ser tão lindo, eu tô tão animada. Olha, compartilha. A Sani também tá dentro. Gente, vai ser maravilhoso. Vai ser lindo, 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 lindo. E eu tô muito feliz com esse curso. Tô muito feliz em poder disponibilizar essa informação pela primeira vez, que foi um dos cursos do Theta Healing que realmente mais me impactou, foi esse. Eu fiquei muito impactada com alguns cursos do Theta. Todos, na verdade. Porque cada curso que eu dou eu amo mais. Mas assim, esse realmente, ele tá trazendo uma atualização que vai mudar. Vai mudar o caminho do Theta Healing para muito melhor, tá avançando, a Vaiana tá se atualizando, porque essa é uma técnica viva que ainda tá chegando, e conforme o inconsciente coletivo vai acessando essas informações, então o canal vai abrindo para descer mais, gente. E a gente precisa de mais informação. Suzana maravilhosa tá dentro, amei, feliz. Olha aí, Dione fez o mapa do propósito. Que maravilhoso. Ano que vem você vem pro Revolução, Johnny. Para poder fazer todos esses cursos lindos. Olha, gente, vou deixar vocês com um grande beijo, tá? Sônia, eu tô tão animada, eu sinto que vai ser a chave de ouro da minha vida. E vai ser, porque foi da minha, tá bom? Só posso dizer isso. Espero por vocês. Divulguem a live para quem possa interessar. Ah, Isabela, ano que vem Revolução. Já te vejo lá. Eu nem lembrei que você não tava. Você fez o mapa, né? Mas você já tá na egrégora. Johnny também. Não, ano que vem Revolução vai bombar. Vai bombar. Já bombou esse ano. Ano que vem vai ser uma turma linda. Ai, gente, muito bom. Muito bom ver pessoas realmente expandindo, curando. Maravilhoso. Fico muito feliz, muito grata com toda a confiança e com todo o amor de vocês. Espero vê-los em breve. Então, liga lá, entre em contato aqui pelo nosso direct e peguem o presente de vocês com as meninas, tá bom? Peguem os presentes. Beijo enorme. Fiquem com o Criador. Acho que não tem mais nada pra falar, né, Lelê? Falei pra caramba? Falou até mais, né? É que eu fico sem fazer, depois eu quero falar tudo. Ano que vem tem mais live, né? Semana que vem tem mais live. Vou pensar numa coisa muito especial. Tá bom? Quem quiser sugerir tema também, mandar no direct. Pode sugerir tema. Muito bom. Vamos fazer um post para sugerir tema, para não sobrecarregar o direct. Aí faz um post pedindo sugestão de tema e vocês podem colocar no post os temas que vocês querem. Tem muita gente perguntando de curso mesmo. Isso, deixa o direct para os cursos, tá bom? Beijos, gente. Muito obrigada. Fiquem com o Criador, Cris, Maria Fernanda, todos vocês. Boa noite. Até breve. Até semana que vem. Arro!